Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco para apresentar uma das componentes da minha prática pedagógica, que tem que ver especificamente aqui nesta apresentação com a avaliação. Trata-se de uma prática que começou em 2018 e que tem evoluído. Vou mostrar aqui alguns dos aspectos e mostrar também de forma muito concreta enunciados e a forma como eles são transpostos para a tutoria. Existem outras plataformas que têm as mesmas funcionalidades, mas eu tive desde o princípio este cuidado em utilizar apenas as ferramentas da tutoria da UALB. Vou dar-vos um pouco do contexto, já que a avaliação está fundamentalmente ligada aos objetivos das disciplinas. Vou também falar-vos das vantagens que a digitalização das formas de avaliação tem para os docentes e para os alunos e mostrar concretamente exemplos disso e, finalmente, alguns cuidados a ter, por exemplo, na realização de testes escritos em salas de informática, com a segurança na avaliação. Um bocadinho do contexto. As unidades curriculares que leciono são francês 1, 2 e 3. Este ano, por acaso, não tenho francês 3, tenho 2 turmas de francês 1 e 2. O objetivo destas disciplinas é capacitar os alunos para interagir com clientes em situações profissionais da área do turismo e essa interação faz-se maioritariamente de forma oral. O sistema de avaliação tenta equilibrar, digamos, as duas componentes, oral e escrita, com 40% para testes, que nas disciplinas anuais são 2 testes, um em cada semestre, e na avaliação oral também 40%. Temos 20% finalmente para outros trabalhos que, conforme os docentes e as suas estratégias pessoais, assim variam de professor para professor. O que nós tivemos já há alguns anos foi a necessidade de deixar cair um pré-requisito de 3 anos de aprendizagem do francês antes de entrarem para a universidade e de passarmos para a iniciação. Isso teve como consequências, primeiro, uma sobrecarga de alunos em termos de turma. Os alunos afluíram e temos turmas muito grandes. Temos também alunos que, como nunca tiveram prática da língua francesa, há necessidade em sala de aula de dedicarmos muito mais tempo a essa prática e isso fez com que, somado com o facto de as disciplinas funcionarem em blocos de 1 hora por semana, de 3 horas uma vez por semana, desculpem, fez com que sentisse a necessidade de obrigar os alunos a um segundo contacto com a disciplina semanalmente. Daí que comecei a construir uma base de dados de perguntas e elaborei fichas semanais que o aluno todas as semanas tem que realizar na tutoria. Para fazer isso, utilizei então o recurso teste e a totalidade dessas fichas vale 20% da avaliação total da frequência. Isso teve como vantagem aumentar o tempo dedicado à prática da oralidade em sala de aula, já que os exercícios repetitivos de gramática e os exercícios lexicais são em grande parte remetidos para fora da sala de aula. Estas fichas tiveram que ser avaliadas, contar para a avaliação, aliás, porque também assistimos cada vez mais a uma dificuldade em que os alunos cumpram o tempo estabelecido nos programas para o trabalho fora da sala de aula. No ano seguinte, decidi alargar um bocadinho o âmbito desta experiência e proporcionar aos estudantes um ambiente institucional na plataforma mais agradável, digamos, trabalhei o design das disciplinas, das páginas das disciplinas e acrescentei o recurso lição que contém todos os elementos
utilizados em sala de aula para lecionar em sala de aula. Os elementos os textos, exercícios, os áudios dos manuais, vídeos da internet, links para páginas com outras atividades também disponíveis na internet. Isso levou-me a criar um sistema coerente de funcionamento em Blended Learning. Comecei também a digitalizar os meus testes escritos e a passar os testes também para a tutoria. Isto fez com que a minha transição durante o confinamento para a lecionação remota fosse muito facilitada, porque já tinha este sistema implementado. Depois, no ano seguinte, decidi dedicar-me mais à componente da avaliação da compreensão e da produção oral e integrei nas fichas semanais exercícios, didatizei vídeos do YouTube e integrei exercícios de compreensão oral nas fichas semanais e também passei a disponibilizar testes orais na tutoria. Então, qual é a grande vantagem desta digitalização? Não é só prescindirmos do papel, é também o facto de que uma grande parte da avaliação é feita automaticamente e a correção é feita automaticamente. Os elementos de avaliação que eu utilizo são as fichas semanais para testar a compreensão oral, a compreensão escrita, exercícios de léxico e exercícios gramaticais. Tudo isto é digamos, avaliado automaticamente pela plataforma, sem a minha intervenção. O que significa que, neste momento, eu já não preciso de corrigir trabalhos de casa, preciso apenas, na aula seguinte, de tirar dúvidas dos alunos que fizeram as suas fichas na tutoria. Nos testes e exames, a mesma coisa. Os exercícios de compreensão escrita e de léxico e de gramática também são corrigidos automaticamente, mas as perguntas de desenvolvimento, de produção de texto, essas tenho eu que corrigi-las manualmente. Só que, como disponho de mais tempo, agora posso ir a cada pergunta de cada aluno, copiá-la, colá-la na caixa de observações e corrigir, dar uma correção completamente personalizada do texto do aluno. Relativamente à avaliação da oralidade, pois, esta tem que ser feita totalmente por mim, mas como estão a ver, há uma grande parte da correção e da avaliação que é feita pela plataforma. Claro que isto implica um grande investimento de tempo à partida, mas depois poupa-nos imenso tempo para dedicarmos a outras atividades mais importantes, atividades das quais eles necessitam de nós. Para avaliar o léxico e a gramática, utilizo as seguintes questões de correspondência, de escolha múltipla, de selecionar palavras no texto, verdadeiro, falso e de resposta curta. Para a compreensão escrita, questões de verdadeiro, falso e, por vezes, também questões de escolha múltipla, quando pretendo que eles identifiquem uma determinada informação. Isto tudo é corrigido automaticamente. Então, aquilo que não é corrigido automaticamente é a compreensão e a produção oral nas provas, nas avaliações da oralidade e os exercícios de produção escrita. Isto é um exemplo de um enunciado de uma avaliação oral que eu faço no primeiro ano de turismo, iniciação, nível de iniciação, no primeiro semestre. O primeiro exercício é... antes disso, a avaliação é individual entre mim e o aluno, dura 15 minutos e consiste numa conversa, num diálogo entre mim e o aluno. No primeiro exercício, o aluno eu faço perguntas para que ele se identifique, são as perguntas normais de iniciação. No segundo exercício, vou testar a pronúncia apenas. No terceiro exercício, vou pedir-lhes para identificarem os objetos, dizerem o seu preço, compararem objetos e localizarem objetos. E no quarto exercício, trata-se da primeira simulação avaliada.
Trata-se de uma simulação de informação em contexto profissional, no qual o aluno tem que me informar sobre horários de funcionamento de serviços. Nestes casos, eu sou sempre a cliente e o aluno tem sempre o papel do profissional. Para fazer a digitalização deste enunciado, utilizo o recurso teste da tutoria e, quando eu senti a necessidade de fazer a digitalização também da avaliação oral, solicitei aos serviços de informática a possibilidade de ter um tipo de pergunta em que os alunos respondessem não escrevendo, mas falando. E assim é o aluno que grava a sua própria resposta no enunciado, como eu vou mostrar a seguir. Para o francês 2, como tenho mais simulações na avaliação da oralidade, utilizo o software Audacity, que está disponível nos computadores da ESC, e o aluno depois, no final da interação comigo, deposita numa pasta de trabalho. Neste contexto, é o próprio aluno que faz a gravação, é o próprio aluno que faz a submissão. E depois de isto feito, a prova do aluno fica disponível para consulta por mim, caso tenha alguma questão e queira rever a avaliação que fiz, ou pelo próprio aluno, que em qualquer altura pode consultar a sua avaliação oral. Eu vou agora mostrar como é que isso funciona na tutoria. Temos então aqui o exemplo. O aluno, antes de iniciar o exercício comigo, clica em gravar e quando termina o exercício, clica em terminar a gravação. E isto para todos os exercícios. E depois submete e fica tudo registado na tutoria. E fica a aguardar também que eu faça a avaliação manual. Para a avaliação escrita, a tal ficha semanal, que tem como vantagem levar o aluno a um trabalho contínuo e praticamente obrigatório, porque é avaliada, e em vez de concentrar o seu estudo na véspera do teste, o que não tem grandes resultados depois em termos de aprendizagem, para a avaliação da escrita, eu procedo do mesmo modo. Tenho no meu teste, tenho então uma pergunta de compreensão escrita, depois tenho perguntas de gramática e tenho uma pergunta de produção escrita. Aliás, isto é uma ficha semanal que eu fazia anteriormente. Não de forma semanal, mas de forma esporádica, quando tinha disponibilidade para fazer a correção disto tudo. Ao passar para a tutoria e digitalizar esta prova, deixei cair a produção escrita, porque neste momento já tenho mais tempo em sala de aula para dedicar à produção escrita e à produção oral. As fichas semanais são constituídas por 20 questões ou 20 exercícios, têm uma duração de 20 minutos. As perguntas são baralhadas, a navegação sequencial, não podem voltar atrás e só podem submeter uma vez. Após a submissão e o fecho do período dedicado à realização da ficha, os alunos têm a sua avaliação. Na aula seguinte, costumam levantar-me questões sobre porque é que erraram, porque é que... Pronto. E aí tiramos essas dúvidas. As vantagens são a correção totalmente automática, a prática semanal contínua, o facto de os exercícios repetitivos serem feitos fora da sala de aula e o facto de dar aos alunos um certo controle sobre o seu processo através da sua presença na tutoria. Temos aqui um exemplo de um teste escrito. Tem também um teste ou exame. Os testes e exames têm a mesma estrutura. Temos um exercício de compreensão textual. Depois, ao contrário das fichas semanais,
temos 2 exercícios de produção textual. Estes eu tenho que os avaliar manualmente. E temos a parte da gramática. Estão a ver que a percentagem daquilo que eu tenho que avaliar e que corrigir é bastante reduzida. Na tutoria... Tens que pôr o rato do outro lado por causa da gravação. Eu disse logo que ia portar mal. Na tutoria... aparece aqui o exercício de escolha múltipla, aliás, de verdadeiro e falso, para controlar, para avaliar a compreensão escrita. Tenho um exercício aqui, isto são exemplos de exercícios, eu tenho muito mais na base de dados. O aluno ouve, eu não vou pôr aqui o áudio a funcionar, mas o aluno ouve o áudio e depois seleciona a sua resposta. Neste caso, é um exercício com um vídeo. O aluno vê o vídeo e depois identifica se as perguntas se as frases são verdadeiras ou falsas. Aqui tenho então exemplos de exercícios de avaliação do léxico. Este tipo de exercício aparece apenas nas fichas semanais, não aparece nos testes nem nos exames. E aqui o aluno vai completar, estes são os exercícios de preenchimento de espaços que nós fazemos habitualmente para a gramática. O aluno completa com o verbo e aqui escolhe. No caso destes exercícios, a partir de erros que os alunos já deram, eu construo os exercícios de escolha múltipla. Maldade minha. Depois submete e quando a ficha fecha, o aluno tem acesso à resposta que submeteu, à resposta correta e à nota. Isto funciona da mesma maneira para os testes e para os exames. A diferença é que os estudantes têm 90 minutos para fazer a prova e 50 questões. A vantagem aqui é a correção automática de uma parte da prova e a correção individual dada por mim. No caso, agora, como é que isto funciona concretamente em sala de aula? Em sala de aula, os alunos fazem as avaliações escritas em sala de informática e eu coloco-me na parte de trás da sala de forma a vigiar e a controlar o que se passa nos ecrãs dos alunos que estão a fazer as provas. Como as perguntas são baralhadas, cada aluno vai responder a perguntas diferenciadas e não há possibilidade, ou não há muita possibilidade de copiarem uns pelos outros. Por outro lado, eu também oculto as provas até o momento em que os alunos me entregam, colocam em cima da mesa as smartwatches e os telemóveis, e associo uma password que só dou aos alunos depois disso acontecer, para que não haja alunos fora da sala de aula a responderem ao teste. E, por outro lado, também adicionei outra condição: os alunos têm que assinar a folha de presenças de maneira a validar a sua prova. As configurações também ajudam. O facto de ser apenas uma submissão, de não poderem voltar atrás, de serem perguntas baralhadas, também ajudam a essa segurança. O balanço é francamente positivo, sendo que o meu primeiro objetivo, que era estruturar um segundo contacto semanal obrigatório com a língua francesa, neste contexto funciona, aumentando assim o tempo em sala de aula para a prática da oralidade e para a prática da produção escrita.
Permite uma consulta permanente pelo estudante e pelo docente dos seus elementos de avaliação, todos eles, quer os escritos, quer os orais, e prescindimos do papel, e automatizar a correção de uma grande parte das provas escritas, permitindo assim fornecer um feedback mais individualizado e mais rápido. Este ano aconteceram algumas coisas. Quis tentar que a ficha semanal não fosse avaliada e fazer 2 fichas avaliadas em sala de aula. O que é que aconteceu? Infelizmente, os estudantes, como eu previa, começaram a não fazer as fichas e, como as fichas ficam abertas o semestre todo, concentram a realização das fichas na véspera dos momentos de avaliação, que era exatamente aquilo que eu não queria. Por outro lado, tive também alguns problemas com a disponibilidade das salas de informática. Temos muitas disciplinas que utilizam as salas de informática e neste primeiro semestre não tive sala de informática disponível e então tive que voltar ao papel. Mas é só por este ano. O teste oral implica que os estudantes tenham feito no computador da sala de aula um login antes, porque senão o computador leva muito tempo a preparar a sessão do aluno e os 15 minutos não dão. Isto alonga bastante o tempo dedicado às provas orais. Por isso, para o próximo ano, vou voltar à ficha semanal avaliada, obviamente, e vou tentar também ver se há alguma relação entre a assiduidade, que este ano também é menor, a assiduidade às aulas e o facto de eles não realizarem a ficha semanal avaliada. Porque penso que o facto de não estudarem semanalmente faz com que na aula seguinte, e as aulas de línguas são muito práticas, eles têm que utilizar aquilo que foi lecionado e praticado na aula anterior e praticado em casa. Se eles não o fizerem, sentem-se na aula seguinte completamente descontextualizados. E isso, do meu ponto de vista, é um fator que contribui para o abandono da disciplina e para mais faltas subsequentes. Penso então fazer algum trabalho de quantificação destas questões e criar um inquérito sobre as percepções e começar a produzir áudios e vídeos originais para adicionar aos conteúdos. E pronto, é esta a minha contribuição. Espero que vos possa ser útil e conto com os vossos comentários e o vosso ponto de vista, já que é sempre importante vermos as nossas coisas pelos olhos dos outros para termos, digamos, uma percepção mais objetiva daquilo que estamos a fazer. Obrigada.